Olá pessoal, meu nome é Isabela. É, Nesse vídeo eu vou fazer a resolução de uma questão do Enem de 2011. Essa questão ela foi retirada do caderno de Ciência da Computação. Ela é a questão 4, ela é a questão 4 discursiva e tem como tema árvore binária de busca. Tá? Então vamos ler o enunciado dela para a gente entender o que a gente precisa fazer. Tá? Listas ordenadas implementadas com vetores são estruturas de dados adequadas para a busca binária, mas possuem o inconveniente de exigirem custo computacional de ordem linear para a inserção de novos elementos. Se as operações de inserção ou remoção de elementos forem frequentes, uma alternativa é transformar a lista em uma árvore binária de pesquisa balanceada, que permitirá a execução dessas operações com custo logarítmico. Considerando essas informações, escreva um algoritmo recursivo que construa uma árvore binária de pesquisa completa, implementada por estruturas autorreferenciadas ou apontadores, a partir de um vetor ordenado, V, de n inteiros em que n é igual a n elevado a m menos 1, m sendo maior do que zero. O algoritmo deve construir a árvore em tempo linear, sem precisar fazer qualquer comparação entre os elementos do vetor, uma vez que este já está ordenado. Para isso, letra A. Descreva a estrutura de dados utilizada para a implementação da árvore. Letra B. Escreva o algoritmo para a construção da árvore. A chamada principal, a função recursiva, deve passar como parâmetro o vetor índice do primeiro e último elementos, retornando a referência ou apontador para a raiz da árvore criada. Observação. Qualquer notação em português estruturado de forma imperativa ou orientada a objetos deve ser considerada, assim como em uma linguagem de alto nível como Pascal, C e Java. Então essa aqui, pessoal, ela é uma questão que ela parte de um vetor ordenado, que permite buscas rápidas, porém, um vetor ordenado, quando a gente precisa inserir elementos nesse vetor, o vetor ele se torna insuficiente, né, inadequado, porque a gente vai precisar movimentar, deslocar, né, muitos valores desse vetor. Então, por isso, essa questão ela vai pedir para a gente estruturar uma árvore binária que seria mais adequada nesse cenário de inserção de dados. Bom, e aí vamos aos conceitos, os conceitos básicos que a gente vai precisar para resolver essa questão, tá? O primeiro conceito é o conceito de vetor ordenado, né? O que é um vetor ordenado, tá? Um vetor ordenado, ele vai permitir buscas rápidas, porém, quando a gente vai inserir, como eu já disse, um elemento, ele é muito custoso, mas se a gente for buscar pelo índice, ele é muito, muito rápido, tá? Porém, também, gente, esse vetor ordenado, o que é isso? Ele é um array, né, um vetor, em que os dados, eles são ordenados segundo alguma lógica, ou de forma crescente, ou de forma decrescente, de acordo com alguma ordem, com alguma lógica, tá? E aí, quando esse vetor está ordenado, ele fica muito mais fácil da gente conseguir encontrar os elementos dentro dele, tá? E uma árvore binária, ela é uma estrutura de dados que ela vai ser formada por nós, e em cada um desses nós, ele podem ter ali, no máximo, duas ramificações, né? A gente pode falar que eles podem ter, no máximo, dois fios. Como a gente tem aqui nessa imagem, um exemplo. A gente tem uma árvore binária. Esqueci de falar que aqui a gente tem um exemplo de vetor ordenado, tá? Aqui a gente tem em cima, a gente vai ter os índices de 0 a 4, ou seja, ele é um vetor com 5 posições. E dentro desse vetor, a gente tem os números ordenados de forma crescente. Então, a gente tem o 2, o 3, o 4, o 5 e o 8. Então, esse aqui é um vetor ordenado. Já aqui abaixo, a gente tem uma árvore binária que vai ter a raiz, né, que é o primeiro valor aqui acima, que vai ramificando, formando esses nós, né? Os nós são esses pontos em que tem ramificação. Agora, aonde não tem ramificação, a gente vai chamar de folha, tá? E aí, numa árvore binária de busca, os valores, eles também são organizados para facilitar essa busca, tá? E aí, para cada nó que a gente tem nessa árvore, a gente organiza da seguinte forma. Ao lado esquerdo desse nó, a gente vai ter os valores que são menores do que o nó. E do lado direito, a gente fala sobre árvore direita, nós temos os valores que são maiores, tá? Outro conceito importante que a gente precisa entender é o balanceamento. O que é o balanceamento, tá? Ela é uma característica de algumas árvores em que essas árvores conseguem manter a altura dessas sub-árvores semelhantes. Então, ela não permite que um ramo dessa árvore cresça muito e o ramo de uma outra, e o outro ramo, né, a outra sub-árvore, esteja menorzinho. Então, uma árvore balanceada, ela não vai ter um lado cheio de dados e o outro com pouco ou nenhum dado. Ela vai ter ali uma distribuição mais uniforme. A recursividade, ela é um conceito que a gente... É uma técnica que vem da matemática, né? Que é quando uma função, ela precisa resolver esse problema e ela chama ela própria para resolver esse problema. Então, a recursividade é quando um método, uma função, ela se autorreferencia. Então, dentro dele, ele vai chamar ele mesmo para quebrar esse problema em pequenas partezinhas, tá? E a gente também tem a complexidade. A complexidade, a gente analisa a notação Big O, ela vai indicar qual é o custo de certo algoritmo, tá? Então,
ele vai avaliar se esse custo é alto, se esse custo é baixo, como que esse algoritmo cresce proporcionalmente à entrada dos dados, né? Bom, e nós também temos, por último, um conceito de estruturas autorreferenciadas, né? Que são essas estruturas que vão ter os apontadores, eles possuem uma referência de memória, uns apontadores para elementos do mesmo tipo, tá? Então, um elemento da estrutura aponta para um outro elemento que é do mesmo tipo, que é igual a ele, que vem logo após ele. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um exemplo disso, né? É uma estrutura que ela vai ter aqui uma cabeça e ela vai ter aqui um apontador, né? Este apontador, ele vai indicar o posicionamento aqui do próximo elemento, que é do mesmo tipo que ele, né? E assim por diante, até que o apontador aponte para nulo, né? Aponte para nulo, para vazio. Então, essa é uma estrutura autorreferenciada. Vamos à resolução, né? Lembrando que essa aqui é uma questão discursiva, né? Uma questão aberta. A letra A, ela vai pedir para a gente descrever a estrutura de dados que vai ser utilizada. Então, essa estrutura que vamos utilizar é uma árvore binária de busca balanceada, né? O que é isso? É uma estrutura que vai organizar esses dados com os valores menores à esquerda do nó e os valores maiores à direita do nó. E essa organização permite buscas e inserções de forma mais eficiente do que um vetor ordenado, tá? E, junto com o balanceamento, a gente vai evitar que durante as buscas ou durante as inserções, a gente tenha que percorrer caminhos muito longos. Então, a gente balanceia a árvore para que todos os caminhos tenham ali mais ou menos o mesmo tamanho, tá? A letra B. A letra B, ele pede para a gente implementar em alguma linguagem de programação, e a professora pediu especificamente para a gente implementar em Java, uma solução, né, uma estrutura de dados alternativa a um vetor, tá? Então, a gente vai fazer aqui a construção de uma árvore binária de busca balanceada, tá bom? E aí, a gente vai primeiramente fazer aqui uma classe nó, que vai ter alguns atributos, né? Então, ela vai ter o valor, ela vai ter um nó, uma referência ao nó da esquerda, e uma referência ao nó da direita. Então, a gente vai ter aqui dentro de nó atributos do tipo nó também, né? Um dos nós vai indicar o termo à esquerda e o outro vai indicar o termo à direita, tá? Aí aqui nós temos o construtor dessa classe, e aí a gente vai atribuir ao valor, né, ao objeto aqui na forma do this, tá? Aqui a gente tem um método chamado construir árvores, que vai retornar aqui um nó. Então, aqui entra como parâmetros, né, um vetor inteiro, um vetor de inteiros, um inteiro que vai indicar o início e um inteiro que vai indicar o fim. Então, se o início for maior do que o fim, a gente vai retornar um nulo. Por quê? Porque o início não pode ser maior do que o fim, né? Senão, por isso que não vai entrar aqui, a gente vai finalizar, vai retornar nulo, né? Bom, e aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um int, que a gente vai chamar de início, e vai pegar o início mais fim, então a gente vai somar início mais fim e dividir por 2. Por quê? Lembra que a gente tem um vetor ordenado? Então, a gente vai precisar saber qual que é o meio desse vetor ordenado, porque esse meio vai ser a raiz da nossa árvore. Por quê? Para que a nossa árvore seja balanceada, para que a gente tenha uma árvore que não seja desequilibrada, a gente precisa que o meio desse vetor ordenado seja a raiz da nossa árvore, tá? Bom, e aí aqui a gente vai também instanciar uma raiz do tipo nó, que vai instanciar aqui um new nó. E aí, a gente vai pegar o valor, né, do vetor no índice meio, e ele vai se tornar a raiz aqui da nossa árvore, tá? Bom, aqui, a raiz esquerda, a gente vai construir, a gente vai chamar o próprio método construir árvore, e a gente vai passar o valor de V, o valor de início e o valor de meio menos 1, tá? Por que meio menos 1? Porque a gente vai dividir, lembra que a gente dividiu o nosso vetor em 2? Então, o fim aqui, pessoal, ele vai ser o valor do meio, só que o meio ele vai ser a raiz. Então, a gente tira esse valor, porque o meio ele já tem um lugar, que vai ser a raiz. A gente retira esse valor, menos 1, então o índice antes de meio vai se tornar o fim da nossa sub-árvore do lado esquerdo do nó, da raiz, né? A mesma coisa a gente vai fazer para o lado direito. Só que no lado direito a gente vai chamar o método, a gente vai entrar com o vetor, né? Só que o meio, ao invés de a gente subtrair 1 do final, a gente vai somar 1 ao início. Por quê? O meio, a gente já sabe que é a raiz. Então, o índice depois do meio vai ser o início aqui da sub-árvore à direita, né? E a gente também vai entregar aqui o índice fim. E aqui a gente retorna a raiz, né? Que vai ser nosso valor de início, tá? E aqui vai ter os retornos que a gente vai chamar aqui novamente, tá? E a raiz, como é recursivo, pessoal, essa raiz aqui vai ser retornada. Primeiro a gente retorna a primeira raiz, depois a gente vai chamar aqui, ó, de forma recursiva o método, e aí ele vai também retornar a raiz, e aí aos poucos a gente vai
montando até que a nossa árvore seja completamente montada, tá? E aqui a gente tem o meio, que a gente vai fazer aqui o teste e fazer a construção definitiva, né? A forma do meio, né? Do principal, né? O coração do programa. Bom, então, concluindo essa questão, como o vetor ele já vai estar ordenado, a gente escolhe o elemento no meio para ser a raiz, né, da árvore. Assim a gente garante que a árvore fique balanceada. E os elementos à esquerda do meio formam a subárvore esquerda e os elementos e os que estão à direita formam a subárvore da direita, né? Como a gente ordenou ele de forma crescente, a gente sabe que abaixo do índice do meio, os valores são menores do que ele. Então, a gente vai colocar eles à esquerda. E que os valores que estão depois do meio são valores maiores do que o meio. Então, a gente joga eles para a direita. Esta é a grande sacada dessa questão. A gente pega um vetor ordenado, seja ele ordenado crescente ou decrescente, é só mudar o código. Mas nesse caso específico, a gente tem um vetor que está ordenado de forma crescente. Então, a gente consegue fazer dessa forma, tá? Esse processo ele é repetido várias vezes, como a gente viu na recursividade, que o próprio método construir árvore se chama várias vezes, né? Até que cada chamada vai criando um novo nó, até que não existam mais elementos no vetor ordenado. E dessa forma a gente constrói uma árvore em tempo linear, então, ou de n, sem precisar fazer comparação entre elementos. Então a gente, de forma muito mais tranquila, a gente consegue fazer essa estrutura de dados. Então é isso. Muito obrigada. Até mais.